Olá, leitores do Varal de Notícias, eu sou Renato Silva e estou aqui trazendo para você com exclusividade uma entrevista com a Fabiola Bearari. Fabiola Bearari é a protagonista daquele vídeo que correu pelo WhatsApp, pelas redes sociais no início dessa semana, que também foi publicado no Varal de Notícias, aonde aparece a dona Silvia, uma pessoa, uma idosa, uma senhora moradora aqui do Parque Triunfo de Nova Odessa, em uma briga, em uma discussão e um momento de agressividade entre ela e a sua filha Fabiola. A Fabiola está concedendo uma entrevista com exclusividade aqui para nós do Varal de Notícias, para que a gente possa compreender um pouco mais o que aconteceu, saber um pouco mais sobre essa história, como que era a vida da Fabiola com a dona Silvia, com o seu irmão Fábio, como que era a rotina dessa família e como tudo isso começou. Quando começou esse momento de agressividade, das brigas, que acabou culminando com a morte da dona Silvia. Nós iremos também tentar descobrir se há uma relação entre esses momentos de briga e a morte da dona Silvia. Então nós vamos saber tudo a partir de agora, conversando com a Fabiola Bearari. Tá bom? Então vamos lá conversar com ela um pouquinho. Fabiola, nós estamos aqui para que as pessoas compreendam um pouco mais sobre a sua vida, para que ela saiba se você pode falar olhando para mim, pode conversar olhando um para o outro, que eu faço questão de olhar nos teus olhos sempre, tá? Assim como eu faço com todos os meus entrevistados. O que nós precisamos compreender é o seguinte: como era a sua vida com a sua mãe? Você perdeu o seu pai quando você tinha ainda 6 anos de idade, o seu pai se suicidou por conta de uma depressão profunda. A partir daí você passou a ser criada pela sua mãe, a sua mãe que passou a cuidar de você, a cuidar do Fábio, seu irmão, começou a cuidar das finanças da casa, até que você chegou um período de você ir para a escola, você estudou aqui na Escola Silvânia, aqui no Santa Luísa, e foi criada aqui na região do Triunfo, Santa Luísa, Nossa Senhora de Fátima. Você, há muitos anos, ou desde que nasceu, mora aqui nessa região. Eu quero que você se apresente, eu quero que você fale seu nome completo, fale a sua idade e comece a me contar um pouco. Vamos começar a partir do momento do momento em que o seu pai se suicidou e como que foi a vida de vocês a partir daí. Fica à vontade. Eu sou a Fabiola Bearari, tenho 22 anos, moro aqui no Triunfo, desde quando eu nasci americana, e assim que meu pai morreu, a família inteira ficou chocada, todo mundo ficou chocado, minha mãe que viu meu pai morto, e aí minha mãe foi entrando em depressão, foi ficando depressiva. Entendi. A partir da morte do seu pai, a sua mãe passou a ficar depressiva. Em que ano que a sua mãe procurou por um tratamento? Em 2011. Em 2011. E como que foi? Como começou esse tratamento? Você a acompanhou? Você acompanha de perto esse tratamento? Foi assim, eu via ela pedir dinheiro pros outros na rua, ela chegava esquisita assim, eu cheirava a boca dela, gostava de cheirar na álcool. Falei, vamos procurar um psiquiatra, que você não tá bem da cabeça não. Daí eu fui, levei ela, acompanhava ela nas consultas, pegava os remédios e tudo. Aí ela tomava de boa assim. Entendi. Pra que ela não tava nem comendo. Entendi. Ela perdeu bastante peso. Isso em 2011. E a partir de quando ela procurou os médicos, ela iniciou um tratamento com uso de medicamento? Começou um tratamento. Vários medicamentos. E quais eram esses medicamentos? Você lembra? Um monte. Carbamazepina, um monte de remédio, um monte. Diazepam? Diazepam, carbamazepina, Fenergan. Tomava vários remédios para controlar essa depressão. Cardenal também. Para controlar essa depressão. Tá certo. E até o momento que ela bebia, caía nos bares, se machucava. Mesmo usando remédios? Chegava em casa machucada, eu e meu irmão tinha que dar banho nela, toda machucada, ralada, caía nos bares, ninguém ajudava ela a levantar. Ela pedia dinheiro pros outros na rua, todo mundo tirava sarro da cara dela. Entendi. Porque ela não tava bem da cabeça, né? Entendi. Ela vivia caindo pra rua direto. Resultado dessa depressão. Às vezes ela ia no mercado comprar pinga, eu tomava lá no banheiro escondido lá, pra ninguém ver. No próprio banheiro do bar? Do mercado. Do mercado. Entendi. E a sua mãe até o dia 31 de março de 2015, quando aconteceu a fatalidade, quando ela veio a óbito, ela ainda fazia uso desses medicamentos? Sim, mas ela tinha parado com a bebida. Sim, ela já não bebia mais. Não. Há quanto tempo ela já não bebia? Acho que há já um mês. Fazia um mês que ela não estava bebendo, não consumia nenhum tipo de álcool. Você me disse, um pouco antes da gente iniciar a entrevista, que a sua mãe fazia uso até de perfume, de álcool caseiro? Tomava álcool, perfume, Entendi. Tudo que era de álcool ela tomava. E como era o convívio de vocês nessa fase da dona Silvia? Não era um convívio muito bom assim, não. Ela xingava eu xingava ela, me batia.
sabe? Ela me Ela- espancava eu e meu irmão, ela dava paulada na gente, fiozada. Aí a gente foi crescendo revoltado, eu e meu irmão. Tá, mas até aí a gente sabe que é uma mãe, tá educando, é normal, tá brava, mas nós conseguimos entender um pouco desse cenário. A intenção aqui não é a de desqualificar a memória, a dona Silvia, a sua memória. O que nós queremos é mostrar o cenário de como era a vida dessa família, como que ela vivia, quais eram as dificuldades, qual era a luta. Nós queremos mostrar isso aqui nessa entrevista para vocês. Então, não temos a preocupação aqui de esconder algum desses fatos ou de defender as pessoas que estão envolvidas em toda essa história. Então, o que eu quero dizer para vocês que é isso, tá bom? Para que vocês entendam. Fabiola, a sua mãe, quando começaram esses momentos de briga e de agressividade, de violências dentro da sua casa? Após que ela começou a fazer uso de bebida alcoólica e tomar os remédios. Tá. A sua mãe fazia uso de bebida alcoólica. E por isso você está dizendo, você está justificando para mim o fato da agressividade dela. Você não consumia álcool, você não consumia nenhum tipo de drogas. Não, eu não. Você nunca consumiu nenhum tipo de álcool e drogas. Graças a Deus, não. Tá. E quais foram os fatores que te levaram a se tornar uma pessoa agressiva? Ou você não se tornou uma pessoa agressiva nessa fase da vida da sua mãe? Como que era isso? Eu me tornei uma pessoa agressiva depois que ela entrou em depressão, porque eu não tinha paciência com ela, sabe? Você não tinha paciência? Ela ficava nervosa, aí eu ia pra cima dela, assim, sabe? Aham, entendi. E vocês entraram em confronto muitas vezes? Aham. Muitas vezes. O que trouxe o clima, como que era o clima na sua casa? Muito pesado. Era muito pesado. Depois da morte do seu pai, vocês foram morar no fundo da casa da dona Zumira, a sua avó, aqui no Residencial Triunfo. Logo depois da morte da sua avó. E como eu disse, a sua mãe era que sustentava, era provedora de tudo aquilo que vocês precisavam. Não é verdade? E como que era o relacionamento da sua mãe com a dona Zumira, que mora na casa da frente, com as irmãs? Como que era o convívio entre elas? A minha avó xingava a minha mãe, chutava minha mãe às vezes assim. Xingava muito minha mãe, chamava muito aqueles nomes pesados, exigiava muito mal pra minha mãe. Entendi. Aí isso também foi um dos motivos que ela foi ficando em depressão também. Entendi. Mas você não acha? Você acha que na verdade talvez a grande responsável por isso seja a bebida? Talvez. Ou você acha que não? Ou alguém é responsável por isso? Porque afinal de contas a sua mãe, ela bebia escondida muitas vezes, não é verdade? Eu chegava em casa cheirando aquele cheiro de corote, nossa, pelo amor de Deus. Cheiro de álcool. Gosto fede. Um cheiro de álcool. Eu e meu irmão tinha que dar banho, Daniel. Ela chegava toda machucada. Isso você tinha qual idade? Nós estamos em 2011, né? Você tinha aí 17, 16 anos de idade? 15 anos por aí, né? Estamos falando de que Com 22, tava com 18 anos. Tá, nós estamos falando de 2011 então, quando acontecia isso. Tá bem. Então nós sabemos que esse momento de agressividade estava unido à bebida, ao consumo de alguns remédios, tinha todo um cenário por trás dessa situação. Eu quero falar agora do que mais chocou os leitores do Varão de Notícia, o que mais chocou a comunidade Nova Odessa, o que talvez possa ser o ponto inicial para que você seja indiciada, para ser investigada, para um processo, que é aquele vídeo. Um vídeo em que você aparece, a sua mãe está com as mãos amarradas, o vídeo mostra a sua mãe com as mãos amarradas, os dois pés engessados e também amarrados por uma fita preta, por um laço preto, e que você está com os joelhos sobre a sua mãe e as mãos também apertando. Você lembra? Você pode me dizer como que você se recorda desse dia? Como que foi esse dia em especial? Quem que amarrou ele ela foi meu irmão. Seu irmão falei pra ele soltar, ele falou, não vou soltar ela, não vou. Eu falei, solta ela, ele falou, não. E por que ele amarrou sua mãe? Porque ela queria levantar, eu falei, mas não precisa amarrar ela. Eu falei, você gostaria que alguém amarrasse você também? Entendi. O Fábio era sempre muito agressivo com a sua mãe? Como que era o relacionamento da sua mãe e do Fábio? Às vezes ele era agressivo, sim. Você lembra de alguns episódios dessa briga entre eles? De alguns... ele xingava muito minha mãe. E ele chegou a agredir fisicamente a Silvia algumas vezes?
Quais eram essas agressões? Puxava cabelo, mordia ela aqui. Mordia nas pernas? Aham. Não, mais alguma coisa? Os pés foi que ela caiu mesmo, que ela quebrou, que ela foi pela janela. Há uma grande dúvida por parte de muitas pessoas que conviveram com a sua mãe e que sabiam e que ouviam as brigas que aconteciam na casa, se as pernas da sua mãe se quebraram ou se foi o Fábio, ou se foi você, ou se foi numa briga. Eu tava em casa nesse dia. Tá. Ela foi pular o portão, lá pra ver, porque ela tinha mania de ficar lá olhando ver se tinha água, não. Tava com isso na cabeça. Ela foi pular o portão lá, quebrou o pé. Aí ela foi pular a janela lá, quebrou outro pé. Um pé ela quebrou aqui esse osso, outro ela quebrou o segundo dedo. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia ela quebrou os dois pés. Aí os dois pés dela estavam inchados assim, parecia um pão. Aí minha tia chamou a ambulância, eu falei pra ela, vamos no hospital comigo, numa boa. Eu falei, vamos mais no hospital lá tirar raio-x pra ver se deu alguma coisa. Ela, não, eu não quero ir. Eu tô sentindo meu pé, mas eu não sei se eu quebrei. Falei, vamos. Aí eu falei pro Fábio, vai você com ela então. Entendi. Aí ele pegou e foi com ela. Ele obedecia mais ela. Isso foi quantos dias antes da morte dela? Você consegue lembrar? Acho que foi uns 10 dias. Uns 10 dias antes da morte da sua mãe? Uns 10 dias. Entendi. Entendi. E aí naquele dia daquele vídeo foi gravado, são talvez o quê? 5 dias, 6 dias antes da morte dela? Aquele vídeo onde aparece a briga de vocês? Uma semana. Uma semana antes da morte dela foi a briga de vocês. Uns 7 dias antes. Uhum. Tá, então o que você está me dizendo é que o Fábio amarrou as mãos da sua mãe e amarrou os pés para evitar que ela se movimentasse dentro da casa, segundo ele, por conta, o que você está me dizendo que segundo ele é por conta dos pés que estavam quebrados. O Fábio agrediu a sua mãe naquele dia fisicamente, além de ter amarrado ela? Se ele agrediu. Teve alguma agressão do tipo tapa, puxão de cabelo, mordidas, alguma dessas coisas que você está relatando para mim que acontecia? Se eu não me engano, ele puxou o cabelo dela assim. Houve uma discussão entre eles, houve uma agressão e que culminou ele amarrando ela. Existe uma dúvida, Fabiola, que me toma a mente. Você está dizendo para mim, você afirmou para mim que você foi contrária à atitude do Fábio, do seu irmão Fábio, de amarrar os pés e as mãos da sua mãe. Você foi contrária a isso. No entanto, no vídeo, quem aparece agredindo é você. Nós podemos perceber que você está altamente estressada, que você está num nível de raiva, talvez eu diria até ódio da sua mãe, e você grita com ela, com os joelhos sobre o peito dela, e com as mãos próximas ao pescoço, com as mãos no pescoço dela, você grita com a sua mãe, dizendo que você nunca vai amar ela, que você nunca vai dar amor para ela. A imagem choca. A imagem choca. Porque o que nós vemos é uma senhora de quase 60 anos, com os pés, mãos amarradas, os dois pés quebrados, totalmente indefesa, e você, apesar de ser uma jovem de porte médio, de pequena para porte médio, você é muito saudável, você tem força. Me explica uma coisa. Se você foi contrária ao Fábio amarrar sua mãe, por que você agrediu ela? Não sei. Passou na minha cabeça naquele momento. A sua mãe ficou quanto tempo amarrada? Acho que umas meia hora. Uma meia hora. Uns 30 minutos a dona Silvia ficou amarrada no sofá. No final do vídeo, eu vejo, todos nós assistimos, nós vemos a dona Silvia reclamando que os pés, parece que era dos pés que ela está falando, que estavam latejando muito. Já que ele amarrou ela, meu irmão. Aquilo era uma reclamação por conta do seu amarrado. E eu pedindo para ele desamarrar, ele não desamarrou. Eu vou te perguntar mais uma vez. Você consegue recordar em qual momento você saiu da onde você estava e foi até o sofá para agredi-la? Você lembra o porquê você tomou essa atitude de agredir a sua mãe? De segurar, de apertar a sua mãe? Você lembra o que levou você a fazer isso? Ela te disse alguma coisa? Você ficou nervosa por conta de alguma coisa? Você me disse que não consome bebidas alcoólicas, nem drogas?
O que tirou você do seu estado normal a ponto de fazer aquilo? Eu fiquei muito nervosa, perdi o sentido, daí eu fui lá e fiz isso. Entendi. Não foi a primeira vez que aconteceu. Já haviam acontecido essas suas agressões outras vezes. Não é verdade? Uhum. Já haviam acontecido outras vezes. A que você acredita isso? Quais as razões que levaram você a punir a sua mãe, vamos dizer assim, dentro do seu conceito, você estava punindo ela? O que levou você a punir a sua mãe dessa maneira, com uma agressão física? Por que você fez isso das outras vezes? Rotineiramente, quais eram os motivos que te tiravam fora de si, como você mesmo disse, e que faziam com que você agredisse a sua mãe? Do jeito que ela tratava eu, que ela chegava em casa bêbada, eu mandava ela ir tomar banho, ela xingava eu. Tinha vezes até que ela me batia também. Entendi. Então, na verdade, o que você está me explicando é que... Ela nunca foi mamãe, assim, sabe, de dar amor e carinho. Nunca. Pra mim, não, só pro meu irmão. Meu irmão, ela sempre tratou ele bem, assim, né? Lambeu ele até, agora eu não. Eu fui a filha que fui mais judiada. É isso, dentro do seu conceito. É. Você acha que você foi a mais judiada. Por isso que eu cresci revoltada. Mas é uma revolta tão grande a ponto de você bater na sua própria mãe? Como que é isso dentro do seu coração? Não é uma revolta tão grande, não. Então eu vou te perguntar mais uma vez. O que dentro do seu coração ou da sua cabeça passava no momento em que você, ou nos momentos em que você agrediu a sua mãe fisicamente? O que você trazia do coração? Muita raiva dela, assim. Entendi. Fabiola, nós sabemos que você é uma menina que foi criada aqui no Parque Triunfo, criada na cidade de Nova Odessa, estudou até o 3º colegial na Escola Silvânia, é uma menina que é conhecida quase todo o bairro, talvez você só não é mais conhecida do que a sua mãe, que era muito conhecida em todo o Parque Triunfo, aqui em toda a região do Triunfo. O que você acha que vai ser da sua vida agora pra frente? O que eu acho? Como você acha que vai ser a sua vida? Se constar, depende do que vai sair no laudo lá. Se sair. Que laudo? No laudo lá da ML, lá. Da autópsia. Da autópsia. Vamos esperar o resultado pra ver, né? Vocês estiveram com o delegado? Vocês estiveram na delegacia de Nova Odessa? E o que foi conversado com o delegado? Se a gente falou com o delegado, a gente falou da minha tia lá, que a minha tia estava acusando a gente só. Quais as acusações da sua tia? Que ela acusou nós que ela matou minha mãe. Acusou que vocês mataram a sua mãe. Nós vamos falar daqui a pouquinho, já nós vamos falar sobre esse dia. Como que foi o dia 31 de março, a terça-feira 31 de março. Eu acredito que a grande curiosidade, ou a grande dúvida que paira na sociedade que assistiu a esse vídeo, é compreender quando o vídeo aconteceu. Nós já explicamos, a Fabiola disse que foi cerca de 5 dias antes do falecimento da sua mãe, da dona Silvia, no dia 31 de março, e a Fabiola também explicou pra gente que não tem ligação esse vídeo com a morte da mãe. Algumas pessoas chegaram a achar que a mãe havia sido encontrada logo depois da agressão, daquele vídeo, mas não é verdade. A dona Silvia só veio a falecer 5 dias depois da gravação desse vídeo, tá? Naquele momento, eu vou fazer a pergunta para a Fabiola agora que vocês vão compreender melhor. Fabiola, quando você levantou da sua mãe, de cima da sua mãe, eu vi que ela começou a conversar. Reclamou das dores no pé e começou... Ela ficou mais quanto tempo ainda amarrada depois que você agrediu ela? Você lembra quanto tempo ela ficou ali deitada ainda? Foi seu irmão que desamarrou ela? Eu falei pra ele desamarrar ela ficou mais uns 10 minutos ainda. Ainda ficou mais uns 10 minutos, aí ele mesmo desamarrou. Eu falei pra ele desamarrar, ele desamarrou. Mas ele chegou a agredi-la depois disso?
Ele agrediu a sua mãe depois que desamarrou ela? Se ele agrediu, eu não vi. Tá. Se agrediu, você não viu. Entendi. Então você me afirmou que aquele vídeo foi cerca de 5 dias antes da morte da sua mãe. Tá bom? E como eu havia dito para vocês, é por essa razão que nós estamos aqui, nós queremos compreender o dia 31 de março, o dia da morte da dona Silvia. E eu quero que você me conta como que foi aquela manhã. A sua mãe faleceu na hora do almoço, não é verdade? Por volta de umas meia-dia e meia. Por volta do meio-dia e meio. Eu gostaria que você me dissesse o seguinte: como foi aquela manhã na sua casa? De manhã, como ela não podia levantar da cama, ela estava dormindo no sofá lá na sala, né? Ela não podia levantar da cama, porque ela não podia andar para elas pés. Dos gessos? É. Inclusive no dia 10 ela ia colocar. Não, ela estava catada. No dia 10 ela ia colocar gesso. Só que ela faleceu antes. Aquela manhã foi tudo tranquilo, tudo bom. Eu acordei, ela acordou, aí meu irmão deu os remédios pra ela, todo mundo ficou lá, de boa lá. Aí eu fiz o almoço, tudo. Aí meu irmão chegou pra dar ele falou, você já deu almoço pra ela? Eu falei, não. Aí ele foi dar almoço pra ela, né? Que ela tava comendo arroz, feijão e linguiça. Eu falei pra ele, senta ela pra comer. Ele, não, vou dar comida pra ela deitada. Eu falei, senta ela. Ele, não. Ele teimando comigo, porque ele é teimoso, né? Ele é muito teimoso. Aí ele deu, aí ele engasgou. Diz ele que foi 3 tapas, mas pra mim foi soco que ele deu. Do barulho que eu escutei, foi soco. Porque você sabe que soco faz barulho, né? Você estava na cozinha. Tava na cozinha, eu ouvi. Não foi tapa que ele deu, foi soco pelo barulho. E além dos barulhos do soco, você viu ele dizer alguma coisa pra ela? Chamar ela, gritar por ela. Mãe, mãe, mãe. E ela não respondia. E assim que ele deu o soco, ela já apagou, assim, ela já ficou assim. Então, sabe? Ela ficou assim, com a boca quando ele assim. Bateu nas costas, foi no peito, nas costas que ele deu o soco? Não sei se foi no peito ou nas costas. Fabiola, eu gostaria de entender uma coisa. Você presenciou essa cena. Quando o seu irmão bateu nas costas da sua mãe com um soco, era uma tentativa de desengasgar a sua mãe, ele havia percebido que ela estava engasgada, ou foi um momento de fúria dele? Não, era um momento de engasgar mesmo, porque ele ficou muito nervoso, ficou muito apavorado, ele não sabia o que fazer. Aí ele foi tentar desengasgar ela. Entendi. Agora eu não sei se foi soco na frente ou atrás. Você não viu na mão no momento, mas você escutou. Escutei. O choque da mão dele no corpo da sua mãe, a pancada que estava sendo dada. Era possível, estamos falando ali, eu estive na casa da Fabiola na tarde de ontem, na tarde da quinta-feira, eu estive na casa da Fabiola e nós estamos falando de uma distância de mais ou menos 5 metros, 5 ou 6 metros, entre a pia da cozinha e a sala onde a sua mãe estava, né? Estamos falando de mais ou menos 5 metros e a Fabiola está nos afirmando que de lá ela ouviu as pancadas que o irmão deu nas costas da dona Silvia. Quando você escutou ele gritar pela sua mãe, o que você fez? Qual foi a reação seguinte? Eu fui lá ver o que tinha acontecido. Ela estava amarela já. Deitada. Deitada, amarela, com o olho regalado assim, a boca travada assim. Aí eu comecei a chamar por ela, ela não respondeu. Aí minha tia já ligou para a ambulância demorou 10 minutos para chegar. Ela chegou no hospital sem vida, que ela não tinha mais pulso em casa. Eu fui ver, ela não tinha nem mais pulso. Aí a médica do hospital falou que foi morte violenta. A médica que examinou ela, porque ela tinha vários hematomas no corpo, né? E os hematomas que a dona Silvia trazia no corpo eram resultado do quê? Acho que foi dos socos que ele deu, para desengasgar ela. Mas eu acredito que os hematomas que ele deu, ou melhor, os socos que ele deu na dona Silvia, para desengasgá-la, segundo você, não daria tempo de se transformar num hematoma num período talvez de 2 ou 3 quilômetros. Os hematomas talvez seriam de outros... Não, os hematomas que tinha tudo assim nela, assim, ó, tava cheio de sabe assim? Tava tudo com umas manchas roxas e amarelas. Foi do dia que ela caiu, que ela quebrou os pés, que ela caiu de cabeça. Ela caiu de cabeça, assim. Ela ralou aqui e aqui. O dia que ela caiu do muro. O dia que ela caiu da janela, que ela quebrou os pés. Fabiola, essa história pra mim, ela tá faltando alguma coisa. Bateu isso daqui na parede, tá. assim. Mas Fabiola, tá faltando alguma coisa, algum detalhe nessa história. Se eu sair agora daqui e eu tentar pular aqui um muro e quebrar um pé meu, se eu quebrar um pé, eu não consigo me movimentar e quebrar a segunda vez o outro pé. E foi isso que você me disse? Que a sua mãe quebrou o pé
Os dois pés... Um no portão e o outro na janela. No mesmo instante, no mesmo dia. No mesmo dia. Um foi no portão e o outro foi na janela. E o da janela... Tá, o portão é porque ela não quis abrir o portão e pulou. E por que ela pulou a janela? Para ir pra minha casa. Para entrar pela janela. É. Isso era um costume dela sempre? Ela sempre fazia isso? Ela sempre queria ir na frente ver a água, ver se estava faltando água. Entendi. Aí ela caiu de cabeça, assim que ela pulou a janela do quarto lá da casa da minha avó lá, ela caiu de cabeça, aí machucou. É por isso que tava tudo roxo, assim, ela assim. Ela bateu isso aqui na parede, bateu com tudo. Entendi. Cortou as pernas, assim, ainda. Aí depois do dia que ela quebrou os pés ainda, ela cortou aqui, assim, que ela foi pra mão na janela, assim, deu ponto, assim. Aí a minha tia já tirava os pontos dela já. Entendi. Nós dissemos, você disse que está aguardando o laudo do Instituto Médico Legal. É. Né? A princípio a médica disse que a sua mãe havia morrido numa morte violenta, não é mesmo? Uhum. Mas na verdade o que vai responder isso é o laudo do Instituto Médico Legal, o laudo final. Você confia que esse laudo vá provar a sua inocência e a inocência do seu irmão? Na morte da sua mãe? Olha, eu não sei te dizer se foi parada cardíaca, se foi infarto ou se foi gasgamento. Tá, eu vou reformular a pergunta. Você acha que esse laudo, de alguma maneira, ele vai revelar uma culpa por parte do seu irmão, uma culpa de sua parte? Ou você acha que esse laudo vai inocentar vocês? Você está confiante de que esse laudo vai inocentar vocês? Não estou confiante não, acho que vai ter alguma culpa. Por que você acha isso? Por causa dos hematomas que ela tinha, né? Fabiola, a minha intenção como jornalista é transmitir a verdade. Custe o que custar. A qualquer preço. Sempre transmitir a verdade para aqueles que acompanham o Varal de Notícias. Eu vou perguntar para você, talvez pela 10ª ou a 20ª vez. Você acabou de me dizer que você teme, você tem medo, você teme que esse laudo a condene, aponte alguma responsabilidade sua sobre a morte da sua mãe. Porque falaram que tinha coágulo na cabeça dela. Tá. O seu irmão ou você tinham o hábito, ou nos dias que antecederam a morte da dona Silvia, vocês a agrediram na região do crânio, vocês agrediram ela na cabeça? Meu irmão puxou os cabelos, fez assim. Me conta um pouco de como foi essa situação. Ele catou ela assim, Por quê? puxou os cabelos dela. Porque ela estava camada com as duas pernas. Ele não tinha paciência com a minha mãe. Eu falava, não puxa os cabelos dela, rapaz, não puxa. Ele catou e fez assim, ó. Entendi. Isso poucos dias antes da morte dela. É. E aí ele jogou ela no chão? Não, não jogou não. Não jogou no chão. Porque minha tia tava lá e minha prima não. Eles desvencilharam sua mãe das mãos dele. Como é que foi? Aí depois disso que ele tinha judiado dela, né? Minha tia e minha mãe começou a acompanhar lá, nós da banho nela e tudo. Minha tia e minha prima começou a acompanhar lá, nós dando banho nela e tudo lá. Entendi. Então, porque por conta do... Mas houve um episódio em que o seu irmão agrediu a sua mãe durante o banho. Aham. Como que foi isso? Conta pra gente. Ele tava dando banho nela, eu tava junto. Ele deu um tapa na minha cabeça. Deu um tapa. Vai, ajuda eu, sua vagabunda, você não faz nada. Aí ele ficou nervoso com ela, aquela pra ela ficar com os pés assim. Ele ficou nervoso e foi lá e deu uma mordida nela aqui. Ele mordeu aqui. E Na catou região da coxa. aqui. Aí ele fez assim de novo com os cabelos dela. Entendi. Como que a sua mãe reagia quando acontecia isso? Ah, não fazia nada, né? Não tinha mais força pra nada. Entendi. Porque dentro de casa ele dava uma de macho. Na rua ele era um bosta. Não faz nada. Entendi. Ele bateu na sua mãe várias vezes? Dizem que quando eu tava no curso ele batia nela. Ah, tá. Para entender isso. Você sempre usa esse termo. Dizem. Quem dizem? Quem diz? A minha tia e minha prima Que falam. mora na casa da frente. É.
que o Fábio batia na sua mãe enquanto você estava estudando, quando estava no seu curso à noite. Não, de manhã. De manhã. E você ia para o curso, e aí ele agredia a sua mãe. Você, quantas vezes você acredita que tenha testemunhado a sua mãe sendo agredida? Pelo meu irmão? Sim. Mais de 10 vezes? Mais de 20 vezes? Toda semana acontecia? Todos os dias aconteciam? Acho que era uma vez a semana, 2, por aí. Então era uma coisa que acontecia todas as semanas. Porque ele chegava em casa drogadão de maconha e vinha descontar em mim e na minha mãe. Fabíola, sua mãe recebia pensão pela morte do seu pai, não é verdade? É. Algumas informações que chegaram ao Varal de Notícias é que você e seu irmão eram os responsáveis por receber esse dinheiro. Eu ia junto com ele porque eu não confiava nele. Entendi. Eu tinha medo dele pegar o dinheiro dele e gastar em maconha. Nós estamos falando de um valor mais ou menos que dava mais ou menos quanto? 1.300. Um valor de até R$1.300. Aí eu ia junto com ele no dia do pagamento, que era 30 dia útil. A gente pagava as contas, fazia compra, pagava as contas. O que sobrava ele pegava para ele. O que sobrava por volta de 200, 300 reais. Eu não sei o que ele fazia com esse dinheiro. Pra mim, ele gastava esse dinheiro com maconha. Tá. Porque ele não dava dinheiro na minha mão. No perfil da rede... O cartão do banco ficava com ele. Tá. No perfil da rede social Facebook, do seu irmão, no perfil do seu irmão, existem várias fotos dele com cigarros de maconha. Ele fuma maconha. Ele é um usuário de maconha. Ele é usuário de maconha. E além de maconha, ele usa alguma outra droga que você tem conhecimento? Eu não sei. Não sei te dizer. Mas já teve conhecimento de que ele tenha usado alguma vez? Não tenho. Crack, cocaína? Falaram pra mim que ele não sabe o que serve. Se ele usa outro tipo de droga, eu não sei. Eu não vou julgar porque eu nunca vi. Entendi. Eu não uso nada. Entendi. Graças a Deus. Nunca usou? Não. Nunca usou. Tá certo. Vamos voltar ao dia 31, a terça-feira, 31 de março. Quando vocês chamaram a ambulância, acionaram a ambulância, o Fábio acompanhou vocês até o hospital. Ele catou ela, já levou na ambulância no colo. Eu não fui junto, eu fiquei em casa. Você ficou em casa. Aí assim que ele chegou com ela no hospital, já foi na emergência. Aí o André do hospital, você conhece a enfermeira? Ele tentou reanimar ela, não conseguiu. Ela já estava sem vida. Aí eu fui no hospital, 2 horas da tarde. Meu primo saiu do serviço, me levou lá. Fui lá no hospital, falei com a assistente social, me deu uma ficha. Fui lá na funerária Alves de Sumaré, levar os documentos da minha mãe, a roupa aqui, enterrar ela, tudo. Fiquei até as 8 da noite correndo atrás das coisas, e até na delegacia. Aí no outro dia de manhã fui no cemitério lá todo, para onde enterrar ela, tudo. Aí o corpo chegou, era 11h20, já fiquei até as 4 lá no velório lá, para enterrar. Eu que escolhi o horário que ia enterrar às 4. Eu vou insistir em mais uma pergunta. Vou voltar um pouco atrás. Durante aquele vídeo em que você agride a sua mãe, você repetiu várias vezes que você nunca iria amá-la, você nunca iria dar amor a ela. Por que você diz isso? Mas eu disse isso daí da boca pra fora só. Não foi do coração, foi da boca pra fora só. Eu tava muito nervosa, alterada, sabe? Aí foi só da boca pra fora. Entendi. Compreendi. Se você tivesse uma oportunidade, depois de tudo que aconteceu, não sei se você acredita em vida depois da morte. Não sei. Mas vamos considerar. Se você encontrasse com a sua mãe hoje, o que você teria a dizer a ela? Perdão. Eu ia dizer muito perdão pra ela. Do fundo do meu coração, eu ia falar pra ela assim: te peço perdão por tudo que eu fiz com você, te peço perdão. De tudo que eu fiz, eu te peço perdão. Porque você não merecia o que eu fiz com você. Eu pedir perdão pra ela, me ajoelhar, me humilhar e pedir perdão pra ela. Você está arrependida de todos os momentos em que você agrediu a sua mãe? Sim. Fabíola, vamos tocar num outro assunto, nós já estamos encerrando. Acho que para o leitor do Varal de Notícias já está claro toda essa situação. Estou entrevistando você e estou vendo que um dos teus olhos aí estão roxos. Foi a menina que me bateu. Você foi agredida. Daniela. Você foi agredida por uma menina. É. Tá, você foi agredida por ela.
Qual a razão? Por causa do vídeo. Você... Antes de ontem, ela chegou lá em casa falando comigo e me bateu. Ela amarra eu aqui, amarra eu, chegou me batendo já. Puxou meus cabelos, deu tapa na minha cabeça, deu chute. Você abriu algum tipo de boletim de ocorrência contra essa pessoa? Não, nenhum tipo de boletim. Ela falou que não era pra abrir. Entendi. Você teme pela sua vida? Você tem medo de morrer? Tenho. Por causa de tudo isso? Uhum. O que mais te assombra hoje? O medo de morrer ou o medo de ser presa caso esse laudo aponte que você e o seu irmão tenham alguma responsabilidade ou que através desse laudo comece uma investigação que futuramente aponte que vocês têm alguma culpa na morte da dona Silvia? Eu tenho medo dos dois, de eu ir pra cadeia e de eu morrer. O que você espera do seu futuro? Eu não quero ir pra cadeia. E a polícia ainda não indiciou você? Não. Você ainda não foi indiciado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao assistir o vídeo onde aparece a Fabíola agredindo a mãe, acionou, nós tivemos informações que a Secretaria Estadual de Segurança Pública pressionou a polícia local para que as investigações acontecessem. No entanto, até hoje, nessa sexta-feira, nem a Fabíola, nem o Fábio foram indiciados ou foram ouvidos em relação às acusações da tia de que ela seria responsável, junto com o irmão Fábio, pela morte da mãe Silvia. O Varal de Notícias vai acompanhar esse caso todos os dias e trazer todas as informações para você de tudo que vem acontecendo. Se você tiver, para que a gente possa encerrar, se você tem uma mensagem para mandar para a população de Nova Odessa, que hoje está nas redes sociais, revoltados com o vídeo, com tudo que fez, o que você teria a dizer a eles? Bom, eu peço desculpa pelo vídeo, que não era a minha intenção fazer isso, e que eu espero que ninguém faça nada comigo, que ninguém me bate na rua, que eu possa andar tranquila na rua. Fabíola, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de conhecer um pouco mais dessa história. O Varal de Notícias, como eu acabei de dizer, vai acompanhar de perto esse caso e trazer para você sempre as melhores informações com exclusividade de tudo que vem acontecendo. Eu sou Renato Silva, do lado de lá nessa câmera está o meu amigo Jober, e nós fazemos parte do Varal de Notícias, onde a vida é sempre passada a limpo.